Já me perguntaram várias vezes, você atende por teleconsulta? Como que dá para fazer um exame neurológico de uma criança à distância? E a resposta é sim, eu não só faço teleconsulta, como muito antes da pandemia eu já trabalhava com teleconsulta. Eu participei de 2 programas em que a gente fazia teleinterconsulta, ajudando médicos de localidades distantes em que não tinha um especialista a cuidar de pacientes com questões neurológicas. Então, ela funciona muito bem. Inclusive, na literatura médica, nós temos diversos artigos, antes mesmo da pandemia, mostrando a importância da telemedicina no segmento dos pacientes. Vamos falar então um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Renata Paulilo, eu sou neurologista infantil. Primeiro, eu acho que a gente precisa falar alguns conceitos. Eu falei aqui que eu já trabalhei antes com telemedicina, antes mesmo da pandemia. Esses programas que eu fazia eram de teleinterconsulta, porque até então a telemedicina, como é feita hoje, não era regulamentada no Brasil. A teleinterconsulta funciona com um médico de um lado e um médico do outro lado, com o paciente. Então, dessa forma, a gente ajudava localidades distantes que não tinham especialistas a cuidar de pacientes com doenças neurológicas. Hoje a teleinterconsulta ainda existe, mas com a pandemia foi vista a necessidade de ter um contato direto do paciente com o médico. E hoje é muito mais fácil fazermos isso, pois todo mundo tem um celular à sua mão, um computador, a internet está mais difundida. Essa possibilidade do contato direto do médico com o paciente foi regulamentada por conta da pandemia, pela dificuldade de deslocamento. E ela se manteve. Em 2022, o CFM fez uma nova portaria em que regulamentou a telemedicina com algumas ressalvas. O paciente precisa ser visto presencialmente, de tempos em tempos. Existem algumas condições em que essa telemedicina possa ser feita. E outra questão é o exame neurológico. Então, já desde antes da pandemia, a gente tinha publicações de como fazer o exame neurológico da criança, do adulto, e com a pandemia isso foi muito melhor estudado, inclusive com publicações da Academia Brasileira de Neurologia, permitindo que a gente faça adaptações e nos ajudando com essas adaptações para que o exame neurológico à distância não fique tão prejudicado. É claro que a avaliação presencial ela é superior. A gente consegue fazer muito mais testes com o paciente, a gente consegue avaliar melhor o paciente, mas existem situações que simplesmente não dá para a gente se deslocar, não dá para a gente fazer essa avaliação presencial. E nesse sentido, a telemedicina nos ajuda muito. Eu também comentei com vocês que mesmo antes da pandemia já existiam publicações lá de 2017, 2019 na neurologia infantil, falando sobre os serviços, especialmente nos Estados Unidos, em que a telemedicina já era utilizada. Esses estudos mostram uma excelente resposta da telemedicina, especialmente para pacientes que já eram acompanhados de forma crônica e que precisavam fazer apenas pequenos ajustes por ganho de peso, checar o resultado de um exame, em que o exame neurológico naquele momento não ia mudar tanto a conduta. E é claro que, se identificado na consulta alguma questão diferente, eles programavam a avaliação presencial. Então, esses estudos mostraram a excelente efetividade da telemedicina no acompanhamento dos pacientes com epilepsia, com cefaleias, dores de cabeça. Depois da pandemia, publicações com várias outras doenças. A gente tem que pensar que, de um modo geral, o neurologista infantil cuida de condições muito específicas, que poucos profissionais da medicina têm a capacidade de cuidar. Tem um conhecimento das medicações, tem um conhecimento da interpretação de um exame de ressonância, de eletroencefalograma. Infelizmente, somos poucos neurologistas infantis. Então, ter a possibilidade do paciente não precisar se deslocar a cada consulta é muito interessante. Especialmente falando de doenças mais raras, de condições ainda mais específicas, isso se torna muito relevante, seja no contato direto do paciente com o paciente ou do médico com o médico, estando o paciente do lado. Você ficou com alguma dúvida? Deixa aqui a sua pergunta.